Hoje nós vamos falar sobre como escolher o que você deve estudar em seguida. E esse nosso papo aqui, nesse 16º episódio, ou 17º, eu já perdi as contas de novo, vem de uma conversa com uma aluna, posso chamar de amiga, eu acho, quem sabe uma futura parceira de negócios, que me disse o seguinte: Elton, outro dia me ocorreu uma ideia que, ao assistir um vídeo seu, você fala que a maioria das pessoas não estudam o quanto devem porque estudar nunca parece urgente. Mas eu às vezes sou vítima de estudar muito, ou achar que preciso estudar mais antes de começar a implementar algo. Ou seja, essa conversa que nós vamos ter aqui hoje é para quem acha que tem sempre que fazer o próximo curso, ler o próximo livro, estudar mais, aprender mais antes de começar a colocar em prática. Quero te ajudar a ir para o mundo da prática também, explicando o que eu faço, como eu vivo. E ela continua: por isso pensei na ideia de um vídeo que esclareça como você decide o que deve estudar e por quanto tempo estuda até implementar. Você poderia abordar o fato de que às vezes estudar vira productive procrastination, procrastinação produtiva, que é uma máscara para a insegurança de que ainda vai começar em algo. Muito bem, estou acompanhando meu iFood aqui, ele deve chegar em breve, então talvez nossa conversa não demore muito. Mas a questão é a seguinte, tá? Vamos estabelecer algumas premissas importantes. Primeira premissa: eu só estudo o que é de interesse muito grande para mim. Eu não estudo uma coisa por obrigação, porque vai me enriquecer ou parece ser interessante para isso ou para aquilo. Não, eu só estudo o que está no meu máximo interesse. Por quê? Porque eu aprendi na minha vida que eu estudo muito mais e muito melhor se eu acompanho o meu interesse ao invés de estabelecer um objetivo distante do meu interesse imediato. Claro que isso vai ter uma implicação. A implicação é que você vai ter que descobrir o que te interessa. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco, se Deus quiser. Segundo ponto importante. Eu tenho uma característica que ela tem um ponto positivo e um ponto negativo. Eu implemento as coisas muito rápido. Ponto positivo: a tendência é que eu implemente as coisas antes de praticamente todo mundo e eu, implementando muitas coisas, acabe tendo resultados muito mais rápido do que o esperado por muitas pessoas. Ponto negativo: a tendência é que eu implemente muitas coisas erradas e cometa muitos erros pelo caminho. Então, pessoas que não suportam conviver com o erro não se dariam muito bem com o meu modo de viver. Eu suporto muito bem o erro, tá tudo bem errar. Então, como eu suporto o erro, implementar rápido e errar muito até eu aprender não me parece um problema. Eu digo que raramente um erro é um problema. Tende a ser um problema se ele pode me matar ou pode me comprometer publicamente. Mas sim, são poucos erros que de fato fazem isso, né? Então, essas duas premissas são importantes por quê? Porque elas estabelecem o ponto central da escolha do que estudar e por quanto tempo estudar. Vamos partir disso. O que eu estudo então? A pergunta sempre vai girar em torno de algumas coisas importantes para a vida. Quais são essas coisas importantes para a vida? Nós temos uma primeira coisa importante que é dinheiro. Então, eu estou sempre estudando algo que vai me ajudar a ter mais dinheiro. Na verdade, hoje já não é mais sobre mais dinheiro. Hoje é sobre uma manutenção da minha capacidade de gerar dinheiro na maneira como eu gero hoje. Então, eu não preciso aumentar, eu preciso continuar mantendo. Eu preciso conseguir manter. E hoje eu preciso conseguir manter trabalhando menos, porque é um problema sustentar um trabalho constante num ritmo que eu tenho há algum tempo. Então eu sei que o meu problema não está sendo mais ganhar mais dinheiro, mas o assunto dinheiro é um assunto de interesse, portanto ele é um assunto de estudo. Assunto dinheiro se desmembra em algumas coisas bem importantes para mim. Primeira coisa importante que envolve dinheiro: organização do trabalho. Acho que até existe um livro desse do Falcone, né? Como é que era mesmo o nome daquele livro, cara? Organização do trabalho do dia a dia. Tá ali, ó. Gerenciamento da... Cadê aqui, ó? Gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Esse é o nome do livro. Eu sempre esqueço o nome desse livro porque ele é muito complexo, né? Gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Então esse é o primeiro problema
que é relacionado a dinheiro. Você vai ver que escolher o que estudar é a mesma coisa que escolher quais problemas resolver. A organização do trabalho faz muita diferença. Isso significa que se eu quero estudar o tema fazer dinheiro, eu preciso estudar o tema me organizar no trabalho. O tema me organizar no trabalho tem duas partes. Ele tem a parte propriamente dita da organização das coisas e ele tem a parte da produtividade. Por quê? Se eu sou produtivo, eu trabalho melhor, eu rendo mais em menos tempo. Se eu sou produtivo, eu consigo me organizar mais. E se eu me organizo mais, eu consigo ser mais produtivo. Então as duas coisas estão entrelaçadas. Isso significa que um tema que eu acho que você deve estudar é organização e produtividade, porque senão você não vai conseguir aumentar a tua capacidade de faturamento sem aumentar muito o teu tempo de trabalho. Esse foi um tema que eu estudei bastante de 2015 até mais ou menos 2019. E depois, lá em 2021, 2022, eu estudei mais um bocado. E até hoje eu leio coisas disso. Então é um tema que eu já posso dizer fica na minha cabeça há uns 10 anos. Ele faz parte do meu estudo. Vamos até aproveitar para responder um pouco da pergunta de quanto estudar para colocar em prática. Nesse tipo de tema é muito fácil. Os livros tendem a ser sempre muito práticos. Então você não tem muito o que estudar antes de colocar em prática. Eu compro o método GTD, a arte de fazer acontecer. É um livro de produtividade, ele tem um método. Eu coloco em prática. Eu leio o Scrum, é um método, eu posso colocar em prática imediatamente. Eu leio o Sprint, outra coisa que eu posso colocar em prática imediatamente. Então, no geral, livros que vão tratar sobre dinheiro, trabalho, organização e produtividade são livros muito práticos. Mesmo quando a coisa escala, sou um gerente, um gestor de equipe. Cara, os livros de gestão, eu estou com vários aqui na minha frente, são todos livros muito práticos. Como fazer, que conversas marcar, o que você tem que falar, como você cuida da equipe, como você lida com as pessoas, como você estabelece a missão da empresa e por aí vai. Então, nesse campo de estudos que envolve dinheiro e trabalho, é muito rápido para você colocar em prática. Basta que você decida, eu achei algo para executar, eu vou testar. Achei algo para executar, eu vou testar. Como esses livros são todos desse universo prático, é muito rápido de você fazer isso. Agora me deu vontade de tossir aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Aí nós vamos para um segundo ponto, porque nós saímos do universo dinheiro, trabalho. Vamos dizer, para você resolver o universo dinheiro e trabalho, eu só te coloquei aqui temas genéricos porque me parece óbvio que a tua profissão exige o seu próprio estudo. Então, sei lá, eu sou engenheiro químico, por exemplo. É claro que se eu fosse exercer a profissão de engenheiro químico, eu teria que ficar estudando engenharia. Eu vou estudar coisas de engenheiro. Como funciona um reator, como lidar com reatores novos, diferentes, enfim. Então, o estudo da técnica, ele, na minha opinião, vem muito mais do dia a dia. O dia a dia vai te falar o que estudar. Pô, hoje eu tive um problema que eu não sei resolver na empresa. Vou lá e estudo aquilo. Hoje eu tive um problema que eu não sei resolver ali. Vou lá e estudo aquilo. Então, cada dia vai te dar o seu problema e você vai buscando material para isso. Beleza? Então, fechamos o setor dinheiro, trabalho, esse tipo de coisa. Daí a gente tem um segundo setor. Um setor chamado saúde. O setor chamado saúde é um setor particular. Porque eu não acho que é uma coisa que a quem não é da saúde vai se aprofundar tanto. E os caminhos possíveis são imensos. Assim. Tem muitas possibilidades diferentes de ter dieta, de fazer exercício. Dá para você seguir para muitas direções. Então, o que eu faço no setor saúde? Cara, primeira coisa, eu estabeleci alguns princípios que me parecem importantes. Princípio número 1. Eu tenho que descobrir como o meu corpo funciona. Descobrir como meu corpo funciona implica em entender um pouco de diferentes funcionamentos de corpos. Então você pode pegar uma tese de temperamentos. Pô, cada temperamento tem uma necessidade diferente de alimentação. Você pode pegar uma tese de chakras. Cada tipo de chakra leva não sei o quê. Então você pode escolher linhas e você pode pegar a medicina ayurvédica, que ela tem muitas dessas coisas naturais e ritmo circadiano. Eu não sei te guiar nisso, eu não sou especialista em nada de saúde. Estou tentando te dar exemplos soltos. Por quê? Porque o que eu fiz? Primeiro, entender como eu funciono. Para entender como eu funciono, eu vou aprendendo sobre corpo, mas eu vou para uma observação pessoal.
por exemplo, eu tô com uma dor na barriga, na dor de barriga de quem ir no banheiro, né? Há uns dias. Por quê? Cara, nós viajamos, comemos um monte em restaurante fora. A gente não comeu muita porcaria, a gente comeu bastante em restaurante, comida boa. Só que todas as vezes que eu saio da minha comidinha da rotina, cara, é problema. Eu tenho um problema, meu intestino, meu estômago não funciona muito bem. Então eu já sei disso. Eu sei que sair da rotina vai ter um impacto. Isso pode representar um problema maior, sei lá que. Cara, não sei, não é disso que nós estamos falando aqui. Estou só me usando de exemplo para mostrar, olha, você pode perceber coisas sobre você. Sabe? Aí eu percebo que se eu comer hambúrguer de noite e logo depois dormir, eu vou ter refluxo. Se eu não comer, eu não tenho refluxo. Eu sei que uma cervejinha de noite antes de dormir me dá refluxo. Então, se eu não quero refluxo, eu não tomo cervejinha, não como hambúrguer. Eu sei. Então, conhecer o seu corpo. E isso, parte do conhecer o seu corpo é entender como corpos funcionam. Diferentes tipos de corpos. Aí eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de saúde tem a ver com eu estabeleci uma tese. Eu tenho que encontrar uma tese que ela pareça verdadeira. Qual tese me parece verdadeira? É melhor comer coisas naturais do que coisas industriais. Isso é uma tese que eu estabeleci a partir de um pouco de pensamento. Ela é fato? É uma verdade apodítica? Sei lá. Não tenho certeza. Sou bem honesto contigo. Será que faz tão mal assim eu comprar um negócio, sei lá, um alimento de farinha, de trigo, não sei o quê? Eu não sei, mas eu estabeleci essa tese. Natural, melhor que industrial. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou estudar como organizar uma rotina alimentar o mais natural possível dentro do nosso mundo. Eu pedi um iFood, pô. Pedi um lanche aqui. Não tô no mundo do natural. Beleza, eu não sigo à risca a coisa. Mas eu estabeleci uma tese e eu vou atrás de como isso se funciona na minha vida. Por exemplo, eu tenho um amigo que foi estudar como é que é? A nutrição ancestral. É uma tese. Entendeu? Tem um cara lá que me segue, nutrição carnívora. Beleza, é uma tese. Aí eu tenho uma amiga que é, cara, alimentação vegana. Uma tese. Teses diferentes levam para caminhos de estudos diferentes. O que é importante na saúde? Eu acho que você tem que aprender a fazer o teu coração funcionar bem. Então tem que ter um cardiovascular. Teu corpo precisa aguentar o tranco. E você tem que fazer o teu corpo funcionar bem com a alimentação. Então, exercício e alimentação tem que estudar essas duas coisas. Aí nós vamos para um terceiro campo importante, que é o campo do que eu vou chamar de ciências humanas. Como bem viver a vida. Esse é o terceiro de 4 campos de estudo que eu vou estabelecer aqui nessa conversa. Como bem viver a vida é o mais legal de tudo para mim. Envolve filosofia, envolve psicologia, envolve, cara, uma porção de livros de naturezas diferentes. Como que eu faço esse tipo de estudo? Pela pura investigação de curiosidade. O que eu fiz há um tempo atrás? E hoje com o ChatGPT é muito mais fácil, eu tenho feito isso. Eu fui atrás de entender quais são as principais fontes de bem viver a vida. E aí eu descobri que, olha, se eu começar pelos gregos, eu vou ter um bom caminho de estudos. Então a primeira coisa que eu fiz foi, vou entender como funcionava a Grécia Antiga. Aí eu descobri que existiam, por exemplo, epicuristas, existiam estoicos e existiam os, vamos chamar, seguidores de Sócrates. E aí eu comecei a perceber que se eu fosse dentro dessas 3 grandes linhas, tem mais outras linhas, né? Mas eu estou tentando simplificar aqui. Eu já começaria a ter boas metodologias de bem viver a vida. Então eu acho que esse bem viver a vida, ele é muito abstrato, ele é muito mais difícil de colocar em prática, mas ele é o que você tem menos pressa. E ele vai envolver você compreender o que é mais importante para um ser humano ser humano. Por exemplo, na minha opinião, a gente tem corpo e alma. E se eu tenho corpo e alma, o que é mais importante? Corpo ou alma? Alma. Então, se a alma é mais importante do que o corpo, a minha tese é muito fácil de explicar. O que dura mais é mais importante. A alma é eterna, o corpo não. Então a alma é mais importante. Então, se a alma é mais importante que o corpo, apesar de que o corpo vai, bom, na minha religião, depois um dia, eu sou católico, né? Vai voltar a Cristo e daí o corpo vai junto com a alma. Beleza, mas a alma é que é imortal, entendeu? O corpo morre, a alma não. Então, se a alma é imortal,
E o corpo não era mais importante. Portanto, para eu ser mais feliz, o que eu tenho que fazer? Satisfazer mais a minha alma do que o meu corpo. Se eu tenho que satisfazer mais a minha alma do que o meu corpo, eu preciso entender sobre a alma. Então o que eu vou fazer? Vou estudar sobre a alma. Aí eu vou descobrir todas as coisas que envolvem a alma e o que faz ela florescer. Ela vencer mais do que o corpo. Então eu me importo menos com o estudo do corpo, que implica menos o estudo de saúde na minha vida. Eu me importo mais com o estudo da alma. A arte de bem viver a vida, ela vai depender de você encontrar princípios sobre o ser humano, princípios sobre a felicidade e investigar a partir deles. Então, por exemplo, para mim, o princípio, se a alma importa muito, então a inteligência importa muito. Para mim, a inteligência está na alma, não está no cérebro, que é uma parte física, que é o corpo. Se a inteligência importa muito, eu colocar minha inteligência no máximo que ela pode chegar é o que mais me importa. Então, na alma, a principal faculdade é a inteligência. Se a principal faculdade, e isso é discutível, né? Mas eu acho que é. Se a inteligência é a principal, tudo que eleva a minha inteligência me importa mais. E não é só estudar qualquer coisa eleva inteligência, não. E aí, se tudo que eleva inteligência importa mais, e por exemplo, o Instagram destrói a inteligência, que na minha opinião o Instagram destrói a inteligência, eu tenho que tirar o Instagram e colocar outra coisa. Então, por exemplo, no meu estudo da arte de bem viver, ler livros é melhor do que usar a internet. Essa é uma conclusão que eu cheguei. E é por isso que você vai me falando muito sobre o retorno ao analógico, o minimalismo digital, ir mais devagar. Por quê? Porque tudo isso para mim eleva a alma e ao invés do contrário. E me torna mais humano, portanto mais feliz. Então no campo bem viver é o campo da felicidade. Na felicidade, meu amigo, os caminhos são muitos. Minha sugestão é, comece a investigar possíveis metodologias de felicidade que existiram. Religião é muito isso, né? Metodologia, vamos chamar de metodologia, né? É meio feio falar assim, mas tudo bem. Metodologia cristã, metodologia budista, metodologia islâmica, metodologia, sei lá. Então, a gente poderia, tô reduzindo de uma forma bem grotesca mesmo, porque para mim é isso, o estudo da arte de bem viver vai envolver os livros que eu leio de santos, os livros que eu leio de religião, de filosofia, de psicologia, essas coisas mais abertas. Por isso que eu estou chamando de ciências humanas. E aí nós temos um quarto ponto. Eu estou chamando de quarto ponto de estudo, mas até me sinto mal de falar assim, que é a literatura clássica. A literatura clássica para mim é o estudo mais importante de todos na vida. De praticamente todo mundo que está aqui. Eu, você e todos os outros que estão aqui ouvindo esse vídeo. Ou esse áudio. Por quê? Porque a literatura clássica, para mim, é a representação da vida de forma poética, gostosa de absorver, gostosa de viver, pelos grandes escritores. E o que os grandes escritores são, eles são pessoas que enxergam o mais importante que há na vida humana. Então, ler a literatura clássica é, na verdade, compreender a vida humana da forma mais legal que existe, mais divertida, mais agradável e que mais vai enriquecer a mim mesmo. Então, eu coloco isso como uma categoria, uma quarta categoria muito importante, por quê? Porque eu estou sempre lendo. Então, nesse momento eu estou lendo A Montanha Mágica, por exemplo. Livro de umas 900 páginas, 800 e poucas. E é uma sequência, eu termino um, eu vou para o próximo, termino outro, eu vou para o próximo. Por quê? Porque para mim, a literatura clássica é essa representação, é gostoso de fazer, eu vivo mais feliz, é mais gostoso de ler do que qualquer outra coisa e vai preenchendo a minha alma, porque a memória para mim está na alma, né? Vai preenchendo a minha alma de vidas humanas possíveis. E a literatura clássica trata das verdades universais da vida humana. E isso é, para mim, o caminho à felicidade também. Então ela vem como a forma mais agradável de me tornar o mais humano possível e, portanto, o mais feliz que eu posso ser. E complementa todo o resto. Portanto, eu concluo. Como eu decido o que estudar? Primeiro, eu tenho tempo de estudo, todo dia eu vou ler pelo menos meia hora ou uma hora. E aí, o estudo vai da minha zona de interesse. E eu vou alternando entre esses 4 campos, o melhor que eu posso.
Muitas vezes as coisas acontecem ao mesmo tempo. Estou lendo A Montanha Mágica, ao mesmo tempo estou lendo um livro de trabalho, ao mesmo tempo estou lendo um pouquinho do livro de filosofia. Às vezes não, às vezes eu estou lendo só a literatura, só o livro do trabalho. Varia, conforme o meu dia a dia. Acho que isso é uma boa introdução ao assunto. Eu espero que surjam muitas perguntas. Não sei se você vai ter, eu espero que tenha. Coloca nos comentários. As perguntas me ajudam muito a pensar nos próximos vídeos, episódios, conversas. Devo lembrar, estamos na semana de lançamento do desafio Transformando Livros em Conteúdo. 7 aulas em 7 dias, uma semana para você aprender a fazer o que eu faço. Usar os livros para criar conteúdo na internet e com isso construir um negócio. O link está na descrição. Garanto que cabe no teu bolso e pode ser impactante para a tua vida de criador de conteúdo e de influencer de negócios. Pessoa que vai construir um negócio com base na sua influência. Link na descrição. Até a próxima. Tamo junto. Um grande abraço.